E hoje aqui no Grupo Destaque você vai conhecer o Renault Oroch na versão Outsider, que é a topo de linha, equipado com motor 1.3 turbo. E eu vou te falar tudo que mudou nesse carro, vou mostrar painel, vou falar do motor e, claro, levar para dar uma volta para te falar como é que esse carro se comporta na cidade e também na rodovia. Aproveitando, claro, para falar de caçamba, de espaço interno e muito mais. E lógico, né? Deixando o convite para você vir conhecer o Renault Oroch pessoalmente nas nossas 3 lojas Renault do Grupo Destaque, Poá, Suzano e também Mogi das Cruzes. Venha conhecer o carro, fazer um test drive, que eu tenho certeza que vai sair um excelente negócio. E caso você tenha caído de paraquedas aqui neste vídeo, eu quero deixar o convite também para você se inscrever aqui no canal do Grupo Destaque e clicar no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado. E curtir também a nossa rede social, que é o Instagram, @Grupo Destaque Alto. E passa lá no site também para pegar o endereço das lojas, tudo certinho, tá bom? grupodestaque.com.br. É bem verdade que o Renault Oroch não recebeu profundas mudanças em questão de design, mas aqui na frente, na versão Outsider, nós temos algumas mudanças bastante pontuais. O capô permanece o mesmo, os faróis também permanecem os mesmos, com iluminação halógena e luz diurna totalmente halógena também, não é luz diurna em LED. A grade é nova e tem bastante elementos cromados. Aqui nós temos o losango da marca, mas a principal mudança daqui está no para-choque, que neste kit Outsider ele vem com estes faróis de milha auxiliares. Abaixo nós temos aqui faróis de neblina e um novo ângulo de ataque, já que o para-choque ele é totalmente novo, o ângulo de ataque foi melhorado para justamente você ter uma maior robustez e mais facilidade também de entrar em lugares mais complicados com o Renault Oroch. Agora, a principal mudança, na verdade, deste carro está debaixo do capô, porque aqui nós temos um motor 1.3 turbo que foi desenvolvido pela aliança Renault-Nissan e também pela Mercedes, em parceria. Motor que entrega 170 cavalos de potência e 27,5 kgfm quando abastecido com etanol, e na gasolina o torque é exatamente o mesmo, 27,5 kgfm, porém a potência cai um pouquinho, ficando em 162 cavalos de potência. Acoplado a ele está um câmbio CVT de 8 marchas, que eu vou falar bastante dele enquanto eu dirijo o Renault Oroch. E aqui, olha só, mantendo características bastante boas que sempre tiveram, né? Manta acústica e o pistão para a abertura do capô, que facilita muito a vida. Muito bem, aqui na traseira do Renault Oroch nós temos pequenas modificações, por exemplo, lanternas novas, um novo para-choque com sensores de estacionamento que estão abrigados nele, câmera de ré que está aqui dentro do losango da marca e a inscrição Oroch TCE, que é o que indica que nós temos um motor 1.3 turbo lá debaixo do capô. E para abrir a tampa, ela não abre pelo sistema de travas elétricas, tá? Então, você vê que ela está fechada aqui, para abrir, pronto. Temos que utilizar a chave para fazer a abertura desta tampa aqui e ter acesso à caçamba, que tem 683 litros de capacidade, com capacidade de peso de até 650 quilos. E aqui, o step, você vai soltar por este parafuso e ele fica debaixo do carro. E ó, a tampa é bastante pesada, viu? Então tem que tomar cuidado na hora de fazer a abertura, porque ela não tem o sistema de amortecimento. Então, você pode sim fazer com que a tampa caia de uma vez e pode até se machucar. Para você trancar, basta girar a chave e aí então você trancou a caçamba do Renault Oroch. Agora vamos lá para dentro que eu vou te mostrar um pouquinho de espaço e falar principalmente no que a Oroch evoluiu. Vem cá!
Muito bem, aqui nós temos 2,82 metros de entre-eixos no Renault Oroch e a situação é essa. Eu tenho 1,90 m de altura, o banco dianteiro está ajustado para mim e aqui a situação é exatamente essa. Eu tenho que ficar com os joelhos entreabertos para justamente acomodar o banco aqui entre os meus joelhos. Isso porque, embora nós tenhamos aqui 2,82 metros de entre-eixos, é uma picape e a prioridade é a caçamba. Então você vai notar, inclusive, que o encosto do banco ele não é tão inclinado quanto é no Duster, por exemplo. Justamente porque nós temos a caçamba aqui, a prioridade de espaço é dela, então o banco normalmente ele é um pouquinho mais reto. Mas ainda assim, é um encosto que não te deixa desconfortável, tá? Então você pode ficar encostado numa boa, que de fato ele ainda te oferece um certo nível de conforto. O único, se não, é justamente aqui que pessoas mais altas vão acabar andando um pouquinho mais apertada. Mas uma pessoa com uma estatura menor, com certeza, tem conforto o suficiente aqui atrás. O teto não pega na minha cabeça, tá? Isso é importante ressaltar. E aqui nós temos encosto de cabeça e o cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, além do Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis. Não temos aqui apoia-braço com porta-copos, nada disso. E temos aqui uma tomada 12 volts somente, para você conectar um dispositivo para você poder carregar os smartphones. E o vidro traseiro aqui não é basculante. Já aqui na porta, olha, acabamento bom, tá? Plástico rígido, aqui tem um corinho, aqui também é plástico, o botão do vidro elétrico automático, tanto para subida quanto para descida, e iluminado está aqui, e é isso. Agora, vamos lá para frente, porque o painel aqui dentro é a principal novidade do Renault Oroch. Já aqui dentro do Renault Oroch, uma mudança total. Nós temos aqui um novo painel, bastante parecido até com o do Duster, porém é um painel que tem algumas diferenças em relação, mas é um painel, olha, plástico rígido em toda a sua extensão, tem aqui mudança de textura e é um plástico bom, plástico de boa qualidade, que ele não é, claro, com toque macio, mas ele tem um toque agradável quando você encosta em qualquer parte aqui do carro, que inspira qualidade, isso é muito bom. Aqui nós temos essa central multimídia flutuante, que espelha Android Auto e Apple CarPlay sem a utilização de cabos. Então, meu telefone está aqui e estou espelhado sem utilizar nenhum tipo de cabo aqui para poder espelhar, isso é muito bom. As saídas de ar aqui com essa moldura parecendo alumínio, porém é um plástico também, tá? Aqui nós temos os botões para ligar e desligar o Start-Stop, tem o modo Eco, tem a central de travamento das portas, desligar sensor, controle de velocidade de cruzeiro e tudo mais. Aqui um porta-trecos para você colocar carteira, celular e qualquer coisa assim. Painel do ar-condicionado, onde nós temos o sistema automático e digital, porém de apenas uma zona, com os botões aqui para você ligar e desligar o desembaçador, o ar-condicionado, o recirculador. Uma porta USB aqui para você utilizar, né? Então a porta está disponível e o legal é que ela é iluminada, então você não fica aqui procurando a porta USB, você tem ela aqui bem à mão. E o carregador de celular por indução. Este carregador aqui, ele é um acessório que você compra nas concessionárias Renault do Grupo Destaque, tá? Então você pode fazer a sua solicitação quando você for comprar o seu Renault Oroch. Você tem este acessório à disposição, uma instalação muito bem feita, tá? Não tem nada que não pareça original, porque o acessório de fato é original Renault, porém ele só não vem de fábrica com o carro, ele é instalado na concessionária, tá bom? Aqui, tomadinha 12 volts, alavanca do câmbio, onde você tem as posições parking, ré, neutro, drive e também a função manual, onde você põe a alavanca para a esquerda, para trás você aumenta a marcha e para frente você reduz. Freio de mão, um pequeno espaço aqui que na verdade não cabe nada, né? Porque quando você abaixa a alavanca é onde fica abrigada a alavanca do freio de mão. Um porta-copos aqui atrás e mais uma tomada 12 volts aqui para a parte de trás, que é onde quem estiver atrás tem a possibilidade de carregar também o seu smartphone. E aqui então chegamos ao volante, onde nós temos o volante que é exatamente o mesmo que você já conhece do Sandero, tá? Aqui nós temos deste lado somente os botões para você aumentar e reduzir
a velocidade do controle de velocidade de cruzeiro. Do outro lado nós temos aqui a função reset e a função cancelar. E o volante é isso, um volante de 3 raios aqui, com esse acabamento também parecendo alumínio, mas é claro, é um plástico. Temos aqui limpador de para-brisa automático e também o acendimento automático dos faróis. E aqui nós temos o botão do retrovisor elétrico, onde você pode ajustar aqui os 2 retrovisores, e aqui sim, onde você seleciona para você ter o limitador de velocidade ou então o controle de velocidade de cruzeiro. Sim, a ergonomia não é um ponto forte aqui, mas o controle está bem à mão aqui, basta que você selecione o sistema por aqui, tá certo? Controle de som, bem aqui, é o comando satélite que você já conhece, está presente no Sandero, no Duster, na própria Oroch, na versão antiga da Oroch. Então está aqui esse comando satélite que você já conhece, retrovisor que não é fotocromático, aqui a iluminação do carro, né, o plafond de luz, e aí então chegamos ao painel, que é exatamente o mesmo painel que você já conhece do Renault Captur. Sim, nós temos aqui o conta-giros, que é analógico, do lado esquerdo. Do lado direito, o marcador de combustível. E aqui ao centro nós temos o velocímetro, que é um velocímetro digital. Ao lado dele nós temos aqui a posição do câmbio, né, que aqui no caso está em parking. E na parte de cima nós temos um pequeno computador de bordo, que por esta alavanca aqui do limpador de para-brisa, você vai acionar e você tem aqui as mensagens, né, autonomia de revisão. Temos aqui o nível de temperatura do carro, temperatura do líquido de arrefecimento, tá? Que fique claro. Velocidade média, distância, autonomia, consumo instantâneo, consumo médio e também a quantidade de combustível que você já utilizou. É um controle bastante legal isso, inclusive. E aqui, a quilometragem total do carro com o odômetro parcial também. Carro muito simples, carro muito prático de você utilizar todas as funções aqui dentro. E aqui nós temos na porta um acabamento aqui no apoia-braço em couro, assim como aqui na parte também que você tem a maçaneta. E os 4 vidros elétricos com botões iluminados e também a trava dos vidros elétricos traseiros. Nada demais? Faltou falar aqui do volante, que nós temos aqui regulagem de altura, porém não temos a profundidade, mas isso eu falo na hora que eu estiver dirigindo, se de fato atrapalha em alguma coisa ou não. Então, bora acelerar o Renault Oroch. E a posição de dirigir do Oroch não tem praticamente alteração nenhuma. Isso porque o carro é o mesmo da sua versão anterior, não dá nem para chamar de geração anterior, porque não houve uma mudança de geração. Somente uma mudança de design, principalmente interno, alguns retoques externos e basicamente a mudança do conjunto de motor e câmbio, com algum acerto melhor na suspensão, afim, né? Mas coisas que eu já vou falar daqui a pouquinho aqui enquanto eu dirijo. Mas falando de posição de dirigir, o que nós temos aqui são bancos que apoiam bem braços e pernas. Banco firme, não é duro, é um banco que traz um certo conforto, isso porque a suspensão do carro de fato é muito bem acertada e eu já vou falar dela. Mas aqui nós temos bancos muito bons. Detalhe interessante, nós não temos aqui o ajuste de profundidade do volante, então isso acaba prejudicando um pouco na hora de você encontrar uma boa posição para dirigir, né? Então você acaba tendo que ficar com o banco um pouco mais avançado justamente para perto do volante, para que você consiga ter uma boa posição, o que significa que você vai ficar com as pernas um pouco mais flexionadas. Não é nenhum incômodo, mas sim poderia ter aqui o ajuste de profundidade do volante, que mudaria bastante a sua forma de encontrar uma boa posição. Temos aqui ajuste de altura do cinto de segurança, temos o ajuste de distância do banco, ajuste de encosto e também o ajuste de altura do banco, porém fica faltando somente aqui o ajuste de profundidade do volante, que faz toda a diferença. E esse motor aqui, hein? 1.3 turbo de 170 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 162 cavalos de potência abastecido com gasolina e 27,5 kgfm de torque em ambos os combustíveis. Motor desenvolvido em parceria da Renault Nissan com a Mercedes,
Então nós temos aqui este motor que é o mesmo da classe A, também do classe C, e alguns SUVs da marca, salvo engano o GLB, se eu não me engano também o GLA já está utilizando este motor, né? Porém, cada um com o seu acerto. Então o acerto aqui do Renault é diferente do acerto do Mercedes. Então nós temos, embora seja o mesmo conjunto mecânico, os acertos, mapas de injeção, eles são um pouquinho diferentes aí, cada um ajusta conforme o seu gosto. No dia do lançamento deste carro aqui, eu andei com ele na Estrada dos Romeiros, tá? Uma estrada cheia de curvas, muito gostosa de guiar. E claro, ali foi muito mais para a gente sentir a dinâmica do carro e entender como que funciona efetivamente o Oroch numa situação de estrada. Hoje eu estou testando ele num trajeto urbano com um pouquinho de rodovia, então eu estou podendo fazer teste de consumo, coisa que naquele dia eu não consegui, justamente porque como a gente estava andando na estrada e estava de fato esquentando bem o carro, eu estava fazendo com ele 3 quilômetros por litro. Não é parâmetro de nada ali naquela situação. Então, hoje eu estou andando de forma civil, estou andando numa boa, né? Conforme os limites de velocidade estabelecidos e tudo mais. Então, tudo isso facilita bastante aqui para a gente ter uma medição mais correta para passar para você, de fato, a avaliação. Então, é um motor que ele entrega muito bem potência e torque. O torque dele já está disponível lá embaixo, a 1.600 RPM, então basta você encostar o pé, você já tem à disposição os 27,5 kgfm de torque, o que é muito bom, faz com que você tenha um excelente rendimento, não precise acelerar muito e principalmente faça com que o carro ande muito bem. E o casamento desse motor aqui com o câmbio CVT, que simula 8 marchas, é muito bom. E isso ficou comprovado quando eu fiz o teste lá na Estrada dos Romeiros, porque de fato é um carro que, quando você acelera mesmo, você bota o pé no fundo do acelerador, característica do CVT, ele vai subir o giro e ele até encontrar uma velocidade correta com o câmbio, ele vai manter o giro lá no alto e vai caindo aos pouquinhos. Aqui não, aqui ele vai simular as mudanças de marcha, então você vai acelerar e ele vai fazer como se ele estivesse realmente mudando as marchas. Você vê aqui no conta-giros que ele faz essa mudança, então isso é muito legal e faz com que o CVT trabalhe de uma forma mais tranquila, mais suave, né, e não entregue tanto barulho aqui dentro da cabine como normalmente acontece, porque quando você está com o giro do motor alto, o ruído invade, não tem jeito, tá? Então nós temos aqui, de fato, um câmbio e um motor que conversam muito bem, o que faz a diferença na hora de você ter um bom rendimento e principalmente o conforto aqui dentro do carro, tá? É um motor muito forte, é um motor que você não precisa fazer esforço nenhum para ele andar. Não andei com um carro carregado, é bem verdade, mas em situação de subida, em qualquer coisa assim, você pode mandar bala que ele vai te atender conforme é a proposta deste motor aqui 1.3, o que é de fato muito, muito bom. Um outro detalhe que eu tenho que dizer e que faz com que as coisas se tornem ainda mais legais é que este motor aqui não é gastão. Pois é. O consumo deste carro aqui, segundo o Compete, é de 7,4 km por litro em trajeto urbano e de 7,8 km por litro utilizando etanol na rodovia. Aqui eu estou meio a meio. Eu tinha meio tanque de gasolina e completei com etanol. Então eu estou exatamente na metade, tá? Talvez tenha um pouquinho mais de etanol, enfim, mas a proporção está praticamente de 50% para cada combustível. E o consumo que eu estou fazendo aqui, neste exato momento, estou com uma velocidade média de 21 km por hora, ou seja, uma média muito baixa. Tá? O consumo instantâneo andando a 50 km por hora aqui fica na casa dos 19, 17, isso o instantâneo. O consumo médio, eu estou em 7,2 km por litro. Não está ruim, considerando que o carro ficou muito tempo ligado para eu pegar as imagens, enfim, né? E considerando que é um motor 1.3 turbo com um carro relativamente pesado, o peso está aqui na tela para você, não é um consumo ruim não, tá? Consumo bastante coerente com a proposta aqui do Renault Oroch. E com relação à suspensão, o que nós temos aqui é justamente uma suspensão
que ela é independente nas 4 rodas, né? Então isso muda bastante a sua concepção aqui de suspensão no Renault Oroch, porque ele se torna muito mais estável, é um carro muito bom de chão, e isso ficou comprovado lá no teste que eu fiz na Estrada dos Romeiros, onde nós de fato judiamos do carro nas curvas para saber exatamente como a suspensão deste carro trabalhava, e de fato entregou muito bem a questão de segurança, trabalhou super bem, então não tem nenhum problema em questão de conforto e suspensão. E é uma suspensão firme, porém é uma suspensão confortável. Ela não é uma suspensão que torna o carro, como é que eu posso dizer, instável. Muito pelo contrário, ele é um carro muito estável, com uma suspensão firme, bom de curva, você pode entrar em curvas com um pouquinho mais de vigor, que ele não vai te fazer passar vergonha e nem causar nenhum sofrimento em relação a te deixar inseguro. Isso porque, em questão de segurança, nós temos aqui controle de tração e de estabilidade, nós temos aqui airbags somente dianteiros, não temos airbags laterais e nem de cortina, o que de fato é algo que poderia ser revisto aqui no Oroch, né? Porque dentro da própria linha da Renault, até o Kwid tem 4 airbags, então nós temos aqui somente airbags dianteiros, motorista e passageiro, e nós temos aqui assistente de partida em rampa, tal, todos aqueles pontos de segurança que já são comuns nos carros. E como itens de conveniência, nós temos aqui essa central multimídia que espelha Android Auto e Apple CarPlay sem fio, com um carregador por indução, que não é item de série, tá? Isso daqui tem que ser comprado na concessionária no ato que você compra o seu Renault Oroch, tanto que ele é uma peça encaixada aqui no porta-copos, mas é uma instalação bonita, viu? Bem feita, não é uma instalação mal feita não, muito pelo contrário, uma instalação muito bem feita aqui no Oroch. Nós temos aqui ar-condicionado digital e automático de uma zona só, é bem verdade, mas que funciona super bem, além de, claro, o controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo. Porém, fica somente a ressalva que no controle de velocidade de cruzeiro aqui você tem os botões para você resetar e cancelar, aqui para você aumentar a velocidade e para você setar ele fica fora. Então nós temos aqui em 3 lugares praticamente os controles de velocidade de cruzeiro aqui do Renault Oroch. Poderia ser tudo aqui reunido no volante, mas é sim compreensível, até porque na verdade foi aproveitado justamente o espaço que tinha disponível aqui para não deixar botões falsos. Então por isso que foi feito desta forma aqui. É algo que atrapalha? Não, não é algo que atrapalhe, mas sim poderia ser pensado tudo para ser colocado aqui no volante, daria mais efeito prático na hora da utilização, não deixaria a gente confuso, mas acostuma, também não é nenhum problema não, ok? Então é isso, o Renault Oroch ele é um carro que melhorou bastante, permanece com a boa capacidade de carga, permanece com o bom espaço interno e agora muito mais forte. Se você reclamava anteriormente do motor 1.6 com câmbio CVT que não tinha um rendimento esperado e achava o 2.0 com câmbio de 4 marchas um motor, um conjunto já antiquado justamente para o uso do carro, agora a Renault acertou muito bem aqui no Renault Oroch, trazendo este motor 1.3 turbo de 170 cavalos de potência e câmbio CVT de 8 marchas, um carro que mudou bastante e ficou muito mais agradável de guiar. E este daqui é o novo Renault Oroch, a linha 2023 na versão Outsider, picape que manteve os bons atributos como uma excelente suspensão, bom espaço interno, bom espaço de caçamba também com boa capacidade de peso, mas agora ganhou mais tecnologia com um novo painel e também um novo motor 1.3 turbo que mudou completamente a dirigibilidade desse carro. E esse daqui você pode conhecer no Grupo Destaque, nas nossas 3 lojas Renault, que ficam em Mogi das Cruzes, Suzano e Poá. Passe por lá, que eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio em Renault com a melhor avaliação do seu seminovo. E conheça também o nosso site, grupodestaque.com.br, e siga-nos no Instagram, @Grupo Destaque Auto, porque o melhor negócio que você faz em Renault está aqui no Grupo Destaque. Passa por lá. Um forte abraço e até o próximo vídeo.